Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje veremos que na eternidade o negócio é diferente. Veremos a parábola do rico e Lázaro, que se encontra em Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Diz assim: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar de um lado para o outro não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai Abraão, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse eles, mas se alguém dentre os mortos for até eles, eles se arrependerão. Abraão respondeu: Se não ouvem a Abraão e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. É interessante vermos que nessa parábola, a parábola de rico e Lázaro, nós vemos um drama que ele tem 2 atos. No primeiro ato, esse primeiro ato ele apresenta a vida e a morte na terra. Ou seja, a vida, o homem rico tinha muitos bens, tinha uma vida de luxo, e havia um mendigo que ficava na porta da sua casa, que não tinha nada, que passava fome e que os cães os lambiam. Só que a vida e a morte atingem os dois. Assim como os dois viveram, ambos morreram. A segunda cena dessa parábola, ela mostra o céu e o inferno, o seio de Abraão e o inferno. E é interessante vermos isso. A primeiro personagem é um homem rico. A parábola conta que esse homem era rico. Ele vestia de púrpura, ele vivia entre pessoas ricas, ele tinha bons amigos, ele vivia dando banquetes. Ele era um homem que era conhecido pela sua fortuna e pela sua opulência. O segundo personagem da história é Lázaro, um homem que não tinha nada e vivia caído, sentado à porta da casa do rico, esperando comer das migalhas que dali sobrassem. É interessante ver o jogo que Jesus faz nessa parábola. Lázaro, a palavra, o nome Lázaro, é uma forma abreviada de Eleazar. E Eleazar significa Deus ajuda. Ou seja, é um rico e um pobre que não tem nada. Ele só conta com Deus. Por isso, o seu nome é Deus ajuda. E é interessante vermos que a morte pôs fim ao sofrimento de Lázaro. Lázaro, que vivia caído, sendo lambido pelos cachorros, cheio de chaga, agora está ao lado de Abraão. Ele está no gozo celeste ao lado de Abraão. O rico, que também morreu, da sua vida de comodidade, de luxo, de conforto, de prazer, de pompa, subitamente terminou. Agora, ele está no inferno. Enquanto Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, o rico, despojado de todos os seus bens, ele foi levado para o inferno. Tudo mudou no momento da morte. Lázaro recebeu um lugar da mais elevada honra, junto ao pai dos crentes, Abraão. Os anjos o tinham levado para junto de Abraão, e ele goza da companhia dos filhos de Deus. O rico, que na terra vivia cercado de amigos, não era considerado rico no inferno, porque lá ele foi despejado de toda a sua riqueza, e lá ele está um homem só. O rico não se encontra no inferno
porque tinha vivido de modo perverso na terra. O rico não merecia os tormentos do inferno por causa do que ele fez, mas antes por causa do que ele não fez. Ele não amou a Deus, nem tampouco amou o seu próximo. Ele menosprezava a Deus e a sua palavra. Mas é interessante que mesmo no inferno, o rico continua impenitente. Ele não pede misericórdia a Deus, nem a Abraão. Ele chama Abraão de pai, esperando que, por ser judeu, Abraão vai dar uma quebrada no seu galho e ele instrui a Abraão o que fazer. Abraão que envie Lázaro com um pouquinho de água e ainda para que Abraão envie Lázaro para que fale com seus parentes, para que Lázaro os convença do que eles estão. E é interessante que quando Jesus contou essa parábola, ele estava contando para os fariseus. E os fariseus que amavam o dinheiro, ridicularizavam Jesus, os judeus que se justificavam a si mesmos diante dos homens, eles ficaram irados com Jesus. Os fariseus foram capazes de reconhecer no homem rico e reagiram veementemente contra a afirmação de Jesus de que não poderiam servir a Deus e a riqueza. Além disso, os fariseus ensinavam que a lei da retribuição era fatal. Aqui você faz e você recebe lá. E Jesus ele deixa bem claro que os ricos só são realmente ricos quando repartem as bênçãos materiais e espirituais com os necessitados. E lembre-se disso, em nenhum lugar nas Escrituras se proíbe a riqueza. O que se proíbe é o acúmulo, é acumular. Em 1 Timóteo 6,9 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que Deus nos abençoe e até segunda-feira, se Deus quiser. No domingo, às 19 horas, temos o nosso culto nas redes sociais da igreja. Assistam lá, PIC Taguatinga, Primeira Igreja de Taguatinga, nas redes sociais, e você vai nos encontrar todos os domingos às 19 horas. Que Deus nos abençoe e até segunda, se Deus quiser.